Igreja, amém? Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Prometo que eu vou ser bem breve. E estou destruindo as coisas. Prometo que eu vou ser bem breve. Quando me foi feito esse convite, eu confesso que eu fiquei bem nervosa. Todas as vezes eu vou ficar nervosa. Qualquer oportunidade que eu tiver, eu vou ficar nervosa, porque nós entendemos que não é sobre nós, é sobre Ele. A palavra não é nossa, a palavra é dele. A igreja não é nossa, a igreja é dele. E eu orando, o Senhor ministrou, né, o culto das causas impossíveis. Eu quero compartilhar juntamente com os irmãos. No livro de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler apenas 2 versículos, 24 e 25. Né, uma passagem bem conhecida, que nós conhecemos como a mulher do fluxo de sangue. Marcos, capítulo 5, o versículo de número 24 e 25. Amém? Que diz assim: E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue. Vamos ler o 26 também. Que diz assim: E que havia padecido muito com os muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Uma palavra bem conhecida, mas que o Espírito Santo, ele palestrou comigo, e eu creio que ele vai continuar palestrando conosco. Um culto titulado como o culto das causas impossíveis, né? E essa mulher vivia uma situação bem difícil. Nós conhecemos essa passagem, a Bíblia diz que o Senhor agora ele andava e uma grande multidão seguia, até que um certo homem, chefe da sinagoga, ele chega e fala, né? Ele fala que, Senhor, a minha filha está doente, me ajuda, vamos comigo. E o Senhor, ele começa a caminhar com Jairo. Que enquanto o Senhor, ele caminhava com Jairo, essa mulher, ela entra no meio dessa história, ela entra no meio do acontecimento, uma grande multidão, e aquela mulher, ela aparece. Né? A Bíblia diz que agora o Senhor está caminhando com os seus discípulos, uma grande multidão, e Jairo caminhando junto com ele, porque Jairo, ele foi à busca do seu milagre, ele foi rogar ao Senhor por alguém da sua casa que se encontrava enfermo. E agora, no meio daquela multidão, algo vai acontecer que vai mudar a vida daquela mulher. Algo vai acontecer que vai mudar toda a história dela. A Bíblia diz que enquanto Jesus caminhava, de repente aquela mulher entra em cena e ela toca em Jesus. Ela toca, a Bíblia não diz o nome dessa mulher. A Bíblia não diz a idade, de que família ela pertencia, de que linhagem aquela mulher fazia parte. A Bíblia diz que uma certa mulher, nós a conhecemos como a mulher do fluxo de sangue, aonde nós lemos aqui, obrigada, varoa, que ela já vinha padecendo há muito tempo dessa enfermidade, 12 anos, para ser mais específica, como a Bíblia diz, que ela já tinha gastado tudo que tinha. Aquela mulher, ela já tinha ido em médicos, tinha gastado dinheiro com remédio, e aqui eu imagino o desespero daquela mulher, porque ela não conseguia, né, mais viver, porque se nós formos lermos, e quem entende bem que era costume daquela época, no livro de Levítico mesmo vem dizendo que aquela mulher, ela era considerada impura, imunda, ela não podia viver na sociedade. Agora aquela mulher se encontra numa situação longe dos seus entes queridos, de tudo aquilo que ela fazia. A Bíblia não diz se ela era casada ou não, a Bíblia não diz se ela ainda tinha família, o que ela fazia, mas tudo aquilo que aquela mulher fazia, ela teve que parar. A vida daquela mulher simplesmente parou. Eu imagino um certo dia, né, que era de costume, a regra daquela mulher desce, só que esse mês foi diferente, não cessou. Eu imagino a mulher cada dia que se passando, ficando mais longe. Talvez se ela tivesse filhos, teve que ficar distante dos seus filhos, distante do seu marido, porque
essa enfermidade simplesmente ela não tirou só a saúde, né? E a gente entende que a Bíblia diz que ela tinha um fluxo de sangue. Era uma hemorragia, não cessava aquele sangue. E ali criou na vida daquela mulher algumas impossibilidades. E esse fluxo trouxe para a vida daquela mulher uma impossibilidade física. Porque imagine aquela mulher 12 anos perdendo sangue, irmãos. Ela com certeza desenvolveu uma anemia, desenvolveu uma fraqueza, uma fadiga. Então aquela mulher ela não tinha mais força, não tinha mais esperança. Talvez aqueles sonhos que ela tinha uma vida inteira cessou. Tudo aquilo que aquela mulher planejou foi roubado por causa daquele fluxo, por causa daquela enfermidade. E nós entendemos também, como eu já disse, uma outra impossibilidade que surgiu na vida daquela mulher foi a impossibilidade social e espiritual. Aquela mulher não podia mais viver em sociedade. Aquela mulher, se fosse trazendo para os nossos dias atuais, aquela mulher não poderia estar num culto como esse. Aquela mulher não poderia, ela não tinha o direito de acordar pela manhã e ir à padaria, passear no shopping. Ah, hoje tem culto na casa da irmã fulana. Ah, eu vou lá. Ela não podia. Porque, como eu disse no livro de Levítico, depois se você quiser conferir no capítulo 15, do versículo 25 ao 30, diz que tudo aquilo, pela lei de Moisés, tudo aquilo que aquela mulher tocasse, ou qualquer pessoa que ela tocasse, se tornava impuro como ela. Então aqui nós já vemos outra impossibilidade na vida daquela mulher. Primeiro ela perdeu a saúde, agora ela perdeu o convívio com a sociedade. O convívio, ela não podia mais estar ali em algum culto. E ela perdeu também a sua saúde emocional. Né? Eu imagino aquela mulher, a tristeza que aquela mulher teve, a angústia que aquela mulher sentia de querer estar entre o teu povo, em querer estar ali envolvida com alguma coisa, e aquela mulher ela não conseguia. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos assim. Às vezes nós estamos com impossibilidade física, nós estamos com impossibilidade social, impossibilidade espiritual, emocional. Eu não sei qual é a impossibilidade que você trouxe nessa noite para esse culto, mas eu quero te dizer, aquele que cura, aquele que é o Deus do impossível, aquele que tem capacidade de entrar onde o homem não pode entrar, aquele que faz o que o médico disse que não tem mais jeito, aquele que opera, que muda e transforma, que aquele que a sociedade disse que não tem mais solução, está aqui nessa noite. E tudo aquilo que aquela mulher enfrentava, irmãos, porque se fosse falar agora, assim como nós, no tempo que nós estamos vivendo, aquela mulher, ela tinha tudo, né? Trazendo para o nosso entendimento, para tudo que a gente vive. E aquela mulher era uma mulher depressiva, uma mulher triste. Aquela mulher poderia ser uma mulher amargurada, com tristeza de alma. Imagina aquela mulher, a vida toda que ela projetou acabou. Só que a Bíblia diz, e a Bíblia é linda, e ela não mente. Ouvindo falar de Jesus, ela não ouviu falar de outra pessoa, ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia não mente quando diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu falar que era Jesus. Ela sabia que ali não estava passando qualquer pessoa, era a oportunidade que ela precisava. Ela decidiu romper. Ela decidiu romper. Irmãos, e nessa noite você já ouviu falar que Jesus está aqui? Você já ouviu falar de Jesus através das palavras que foram lidas aqui? Você já ouviu falar de Jesus através da oração que já foi feita nesse lugar? Você já ouviu falar de Jesus através dos louvores que foram louvados aqui? O que te impede de romper? O que te impede de apresentar ao mestre a sua impossibilidade? Aquela mulher ela não se preocupou, porque nós sabemos também que era costume daquela época que mulher não podia tocar em homem. Ainda mais na situação que ela estava. Mas ela entendeu.
É Jesus que está passando. É o mesmo Jesus que libertou um endemoniado de Gadara. É o mesmo Jesus que está curando o cego. É o mesmo Jesus que está levantando o paralítico. É o mesmo Jesus, então eu só preciso fazer alguma coisa. É a minha chance. Ela decide romper. Irmãos, eu imagino uma mulher fraca, uma impossibilidade física, fadigada, cansada, anêmica, uma multidão que cercava Jesus, apertando Jesus. Ela rompeu, irmãos. E nós lemos, a Bíblia diz que, uma vez eu falei, até falando dessa palavra mesmo, aquela mulher ela estava numa posição que ninguém queria estar. Porque para os médicos não tinha mais solução. Era impossível aquela mulher ser curada. Para a sociedade era impossível aquela mulher voltar a conviver com eles. E aqui nessa passagem nós aprendemos que naquele cenário era impossível aquela mulher alcançar Jesus, porque a Bíblia diz que vindo por detrás do mestre. Eu imagino que era uma grande multidão e todo mundo queria ter contato com o mestre. Todo mundo queria estar numa visão de Jesus. Imagine comigo agora uma grande multidão. Eu preciso de um milagre. Eu vou entender o que eu preciso ser notada por ele. Eu tenho que estar em um lugar aonde Jesus consiga me ver. Você entende que Jairo estava andando do lado do Senhor, caminhando, porque eu entendo que quando você caminha com alguém, você caminha lado a lado. Você não pode ficar para trás e nem estar na frente. Então você não está andando com Jesus. Para você estar andando com Jesus, para Jairo naquela época estar andando com ele, tinha que estar lado a lado e rodeado com seus discípulos e aquela multidão querendo ser curada, porque aonde Jesus chegava, ele fazia milagre. Eu imagino um apertando, o outro indo para lá falando, o mestre tem que me ver, eu tenho que ser vista. Mas aquela mulher não, ela não quis estar à frente. Ela não quis estar no campo de visão. Porque nós entendemos que o Senhor, independente da posição que nós estejamos, Ele faz quando nós cremos. A Bíblia diz que aquela mulher, ela vem por detrás e toca na orla do mestre. Irmãos, eu imagino a cena. Jesus caminhando. E agora Jesus para. Aleluia. Jesus, irmãos, de repente ninguém percebeu aquela mulher. Porque uma grande multidão caminhando e apertando, só que eles, aleluia. Eles estavam andando com Jesus, talvez, para observar o que Jesus estava fazendo. Né? Porque nós aprendemos que nem todo mundo que estava na multidão era adorador. Mas aquela mulher, ela tomou uma decisão, ela entendeu que precisava fazer alguma coisa. Porque ela ouviu falar de Jesus. Muitas das vezes nós andamos com Jesus ou queremos estar onde Jesus está de qualquer maneira. Eu vou lá naquele culto porque é o culto, eu vou lá. Eu vou lá naquele culto, porque se eu não for, daqui a pouco algum irmão vai achar que eu não estou indo para o culto. Eu vou lá porque fulano de tal está lá. Eu vou lá. Ei, entenda. Você tem que querer estar onde Jesus está. Porque eu aprendi que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Talvez não vai acontecer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Mas Ele está fazendo. Cláudia, mas eu vim aqui hoje porque eu preciso de uma porta aberta. Talvez você vai sair daqui dessa noite e a porta não se abriu. Mas enquanto você esteve aqui ouvindo falar de Jesus, Jesus curou na tua casa. Jesus tocou na vida de alguém e deu livramento. Não é sobre o que queremos ouvir ou o que nós queremos que o Senhor faça. Porque o querer é dele, a vontade é dele, o agir é dele e o tempo é dele. O que devemos fazer? Apresentar Jesus a nossa impossibilidade. O que não pode acontecer, irmãos, é nós chegarmos num lugar como esse, aonde Jesus está, e sairmos da mesma maneira.
O que não pode acontecer é nós entrarmos num lugar como esse, aonde Jesus entrar, aonde Jesus está, entrarmos aqui doente e não conseguimos entender que o dono da cura está aqui. Porque nós estamos vivendo assim, né? Nós entramos e saímos da mesma maneira. Entramos e saímos da mesma maneira. E esquecemos. Eu costumo dizer, irmãos, que o culto é entrega. Nós apegamos muito o que diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Hoje nós queremos chegar no culto e só encontrar o fogo aceso. Mas nós não queremos trazer lenha para manter esse fogo aceso. Nós não queremos limpar o altar para que o Senhor se manifeste. Nós passamos a semana, o dia na nossa casa, não oramos, não fazemos um jejum, não buscamos ao Senhor e quando chega aqui, quer que o dirigente cospe fogo e caia fogo do céu. Ei! O culto, irmão, é racional. O que você veio entregar? O que você veio entregar? Porque tem várias pessoas aqui. No final do culto, cada um recebeu de um jeito. Porque às vezes acontece, todo mundo no mesmo culto. Aí você vê uma pessoa saindo e fala, ai, o culto estava frio, não recebi nada. Aí tu escuta o outro falando assim, tu viu? Nossa, o fogo caiu quando o Ministério de Louvor cantou. Gente, eu senti Deus, como que pode? Estava todo mundo no mesmo culto. É o que você veio entregar. É o que você veio entregar. Tu veio esperando o quê? Alguma coisa da irmã Maria? Perdeu seu tempo. Se você veio aqui esperando alguma coisa da irmã Kátia, perdeu seu tempo. O que você está querendo dizer? Elas buscam, elas oram, elas se consagram, porque elas entenderam que não é sobre elas, é sobre Ele. Se você entrou aqui para adorar e bendizer o santo nome do Senhor, eu não sei o que você vai levar, porque eu não tenho nada para te dar. Mas aquele que pode, vai te dar. E a Bíblia diz que aquela mulher estava... Irmãos, isso é eu dizendo. Eu acredito que aquela mulher estava numa posição que ninguém queria estar. Porque todo mundo queria estar à vista do Mestre. Se fosse hoje, se Jesus estivesse aqui, Ele está, irmão. Estou falando se você estivesse vivendo no tempo dessa mulher, tu pudesse sentir o Senhor fisicamente, você queria ficar atrás do Mestre? Não. Não ia, irmãos. Se sou eu aqui nessa passagem, estou falando, Cláudia, eu ia dar um jeito de ir para frente, para ele me ver. Eu ia, na minha noção, eu vou me jogar na frente dele, porque não vai ter como ele passar por cima de mim. Não, mas aquela mulher entendeu. Ela ouviu falar, não, é Jesus. É Jesus. Alguma coisa diferente ele tem. Como que ele chega numa cidade e expulsa milhares de demônios? Como que ele fala uma palavra e alguém é curado? Ele é diferente. Ele não é como os profetas que nós tivemos no passado. Agora a Bíblia diz que aquela mulher vem por detrás de Jesus e toca. Jesus é lindo, irmãos. Jesus, ele é lindo, ele é perfeito. Agora ele para e ele pergunta, quem me tocou? Aleluia. Quem me tocou? Irmãos, não é sobre tocar, é como você toca. Nunca foi sobre como você... Nunca foi sobre tocar o Mestre, é como você toca. Nunca foi como você louva, é como você adora. Nunca foi sobre uma oração bonita, é um coração aquebrantado. Quando nós começarmos a entender isso, o culto vai começar a ser diferente. Glória a Deus, aleluia. Quando nós começarmos a entender que não é sobre nós, você não vem para o culto para oferecer um culto a homem nenhum, o seu culto é para o Senhor. Quando nós começarmos a entendermos isso, porque eu não tenho muito tempo de evangelho não, né? Eu costumo dizer que na minha época, quando eu aceitei Jesus, há 19 anos atrás, irmãos, eu via batismo com o Espírito Santo. Eu já fui numa vigília que eu vi uma irmã colocar o câncer para fora. E Jesus mudou? Não. Somos nós que estamos entrando e saindo e querendo fazer o melhor para o homem. É para Deus. Não é sobre tocar, é como se toca. Não é como você, eu não sei cantar, eu não tenho uma voz bonita. Adora.
Claro que cada um na vocação que foi chamado, irmãos. Porque se eu for cantar aqui não fica ninguém. Então é sobre isso, aquela mulher entendeu, ela toca. Jesus para. Porque não é sobre tocar, é como se toca. Quando você sabe como tocar em Jesus, ele vai parar. Ele vai parar. E está escrito, não sou eu que estou dizendo. Agora Jesus para. E ele, eu imagino, todo mundo caminhando, aquela grande multidão. E aquele, todo mundo falando. Jesus para. Porque para quem estava com Jesus, para a multidão, Jesus parou do nada. Quem está de fora está achando que as coisas aconteceram na tua vida do nada. Não foi. Não foi. Foi sacrifício, foi busca, foi saber como tocar. Ai, mas como Jesus libertou fulano? Foi do nada, foi não, foi noite chorando, foi busca. Ah, mas como essa porta se abriu? Não foi do nada. Ah, mas fulano passou no concurso, nada, foi não. Fulano passou noite sem dormir, estudando, buscando, se consagrando. Nunca é do nada. Para a multidão, pode parar do nada. Mas para você que pagou o preço, sacrificou, você sabe quanto que custou para tocar no mestre. E para a multidão, de repente, Jesus parou do nada. Jesus parou, alguma coisa tem. Ele pergunta, quem me tocou? Aí os seus discípulos, porque eles não entenderam. Mestre, como alguém te tocou? A multidão te aperta. E você está perguntando, e o Senhor está perguntando quem te tocou? Não, alguém me tocou diferente. É Jesus dizendo, alguém me tocou com fé. Alguém me tocou crendo. Alguém rompeu porque entendeu que eu sou o Deus do impossível. Então de mim saiu virtude. Irmãos, e na mesma hora a Bíblia diz que cessou o fluxo daquela mulher. Não foi depois, foi imediatamente. Ai, Jesus tem o poder. O Senhor cura. Mas na nossa mente humana, irmãos, como que pode? Não era uma fé natural. Porque se fosse uma fé natural, ela ia querer pegar no pé, no braço. A fé daquela mulher foi tão grande que ela falou, se eu tocar só na veste, assim, só na orla, só na ponta do vestido dele. Porque ela entendeu que ele era diferente, que era Jesus que estava passando. E ela conta toda a verdade para o mestre. Irmãos, vamos entender aqui isso. Quanto tempo aquela mulher ela não tinha contato com alguém? Quanto tempo aquela mulher não conversava com alguém? Quanto tempo aquela mulher ela não era ouvida? Só que quando você toca diferente, o mestre para te ouvir. E enquanto ele para, a cura chega. E enquanto ele para, o impossível acontece. Só que o nosso Deus, ele não faz pela metade. Lembra que eu te disse que ela estava com impossibilidade física, espiritual, emocional. Só que quando ela toca, o seu fluxo cessa, a impossibilidade física acabou. Só que Jesus, ele quer curar por completo. Agora ele vira e ouve o que aquela mulher tem a dizer. E ela conta tudo. Eu imagino, irmãos, a Bíblia não diz que ela contou, porque está escrito aqui. Que ela conta, mas a Bíblia não vem dizendo assim, se ela contou detalhe, desde quando começou. Eu imagino ela fazendo um gabinete com Jesus agora. A multidão parada. E ela conta, eu imagino ela contando, não, porque há 12 anos atrás, eu comecei a sofrer de um tal mal, e Jesus ouvindo, e ela falando. E Jesus ouvindo, e ela falando, eu tive que me distanciar da minha casa, da minha família, da sociedade, do que eu fazia, e Jesus ouvindo, e Jesus ouvindo. Jesus é aquele que tem todo o tempo. E ali o Senhor ela foi falando, irmãos, era aquela mulher colocando para fora aquilo que estava pesando, aquela impossibilidade emocional. E Jesus ouvindo, imagina Jesus, sim,
Sim. Sim. E ela, agora eu estou curada. Aleluia. Enquanto aquela mulher contava tudo, era o Senhor curando o emocional dela. A impossibilidade emocional era o Senhor tratando aquela mulher para voltar a viver em sociedade. O nosso Deus cura por completo. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E eu costumo dizer, irmãos, eu não sei qual é a impossibilidade que você está enfrentando na noite desse dia. E não ia adiantar muita coisa se eu soubesse também. Porque o máximo que eu ia poder fazer é orar junto com você. Mas aquele que sabe, está esperando o seu toque, vai parar e vai te ouvir, vai te curar por completo. Ele cura. Ah, mas é trauma de infância. Ele cura. Ah, mas tu não sabe o que eu ouvi. Ele cura. Ah, mas o médico disse que não tem jeito, eu vou ter que fazer cirurgia porque está faltando isso, está faltando aquilo, que não tem mais isso, o coração está grande, não tem mais nervo. Ele cura. Ele cura. Ele cura. Toque no mestre porque ele cura. Ah, Cláudia, mas você não sabe, não tem como. Para a sociedade, não tem como mais. Né? Como eu já ouvi uma frase que tem uma moça que diz que fala, ai fulano, só Deus. Então se presta para Deus, irmãos, tem cura. Tem cura, tem milagre. Ele cura. Não é sobre o que a sociedade acha. E não é desrespeitando os médicos, porque o Senhor colocou aqui na terra. Mas a última palavra é... E o Senhor, depois daquela mulher desabafar, contar tudo, como a tua cura física, Ele fala, mulher, a tua fé que salvou. Mulher, foi a tua fé. Que fé é essa? Que vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque, irmãos, não adianta que nós tenhamos fé se nós não fizermos nada. Porque a fé sem obra, ela é morta. Então, para nós vivermos como essa mulher, a cura, para que o Senhor do impossível se manifestasse na vida dela, ela teve que se movimentar, ela teve que fazer a parte dela. Que na noite desse dia você venha sair daqui com a certeza, irmãos, com a certeza, sem sombra de dúvida, que o Deus do impossível, Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E interessante, irmãos, a Bíblia diz, depois você pode terminar de ler, que enquanto o Senhor falava com ela, porque Jairo estava parado junto com a multidão. Aleluia. Enquanto o Senhor falava com aquela mulher, chegou alguém e disse, Jairo, não incomoda mais o mestre não, tua filha morreu. E o que eu aprendo com isso? O milagre que o Senhor vai fazer na tua vida, o impossível que Deus vai fazer na tua vida, vai ser para aumentar a fé de alguém. Porque talvez se Jairo não tivesse visto o Senhor curar a mulher do fluxo de sangue, ele ia desistir de caminhar com o mestre. Porque, irmão, imagine, você encontra Jesus para que o Senhor vá na tua casa curar alguém. Ele foi atrás de cura, sim ou não? E no caminho, alguém para e toma a cena. E ela é curada. Só que agora, o Jairo que foi buscar uma cura, chegou a notícia de morte. Talvez, enquanto o Jairo caminhava com Jesus, ele estava com fé que Jesus ia fazer. E por que o Senhor curou aquela mulher? Foi preciso para aumentar a fé de Jairo. Talvez o seu impossível vai servir de impulso para o impossível na vida de alguém. Porque Jairo foi atrás de cura, ele viu Jesus curar, só que o Senhor queria mostrar para Jairo que ele não era só o Deus da cura, ele era o Deus que ressuscitava.
O nosso Deus não é um Deus pequeno, Ele é um Deus grande. Aqui nessa passagem nós aprendemos que o Deus que tem poder de curar é o mesmo Deus que tem poder de ressuscitar. Ou seja, não se preocupe. Ah, Cláudia, mas estava difícil. Estava impossível, Deus cura. Ah, mas os meus sonhos estão mortos. Deus ressuscita sonho. Ah, mas o meu casamento está morto. Deus ressuscita. Ah, mas a minha família está acabada, morreu, não tem jeito. Deus ressuscita. Então toque no Mestre e crê, irmãos. Não se apegue à impossibilidade. Eu vim aqui nessa noite dizer para você, não se preocupe com a impossibilidade. Por quê? Porque enquanto você adora, o Deus do impossível Ele faz. Deus abençoe em nome de Jesus.